como a gente faz todos os dias, nós cultuamos a Deus e iniciamos o culto com oração. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã em Cristo, para nós juntos orarmos a Deus. Buscarmos da graça, da compaixão e da misericórdia. É isso, Senhor, que nós buscamos do Senhor. Perdão, graça, misericórdia, compaixão. Com tudo isso nós temos a salvação. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos receba como adoradores e que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, cuidando de nós, perdoando os nossos pecados, a nossa dureza de coração. Este assunto, dureza de coração, né? Um dia a gente vai falar um pouco mais disso. Mas nos perdoa. Limpa-nos da maldade. Abre o nosso entendimento para as coisas santas. E fala conosco. Livra-nos também da mentira. Esta é a oração que eu apresento. No santo nome do Cristo Jesus. Amém. Queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo, algumas pessoas ficam um pouco chocadas quando eu falo determinadas coisas, né? E ontem eu falei, acho que eu respondi para a irmã Esther, né? Que não existe nenhum inocente neste mundo, né? Porque a gente estava falando de crianças e sempre toca o coração, né? Claro, ninguém aqui é glacial, ninguém aqui é uma pedra de gelo, não, toca. Mas a gente precisa entender as coisas. E quando eu digo que não há um só que não seja culpado sobre a face da terra, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Né? João diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos são culpados, todos são pecadores. É claro que aos olhos do nosso Senhor, única e exclusivamente pela misericórdia dele, algumas situações em que as pessoas vivem na vida, ele as considera inocentes. Porque, não que sejam inocentes, mas porque elas ainda não têm o entendimento de culpa. Ou, se tem, não tem esse entendimento, essa compreensão completa. Né? E a gente estava falando nisso, e daí eu já estiquei um pouco o assunto. Ontem o nosso culto foi um pouco mais longe. Eu falei assim, se Jesus chamasse você que sente dó de todo mundo, não está errado sentir pena, sentir dó. Eu só estava dizendo ontem, continua a dizer hoje, que não resolve nada.
muda a situação? Não. E se você fosse chamado para defender Israel, você iria? Eu deixei essa pergunta. Minha irmã, você iria? Meu irmão, você iria? E curiosamente, logo depois da programação, eu já havia recebido, não tinha visto. Aí eu abri a mensagem, tinha lá uma moça de 25 anos, salvou dezenas de crianças lá em Israel. E a mensagem, o vídeo dizia que isto é ser uma mulher empoderada. E é verdade, ser empoderada não é usar salto alto, ser empoderada não é usar roupa curta ou roupa que marque o corpo. Isso não é ser empoderada. Ser empoderada não é trabalhar, né? Ser empoderada é ter a capacidade, o poder de fazer coisas. Não simplesmente por fazer, mas por entender que aquilo é o que deve ser feito. Isso é ser empoderado ou empoderada. E é um assunto que eu estava relutando para entrar, sabe, irmãos? Existem assuntos que eu tenho que falar sobre tudo aqui, porque a Bíblia aborda tudo. Mas ficar explorando aquilo que está acontecendo lá em Israel, na faixa de Gaza, não é bem o que eu queria falar. Então eu não vou explorar isso, mas eu tenho que tratar deste assunto. Por quê? Porque Israel está em uma linha do tempo profética. Você entende? Olha, se você não entende, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu tenho consciência disso. Mas o mundo, queridíssimo irmão Walter, está de cabeça para baixo. O mundo está, sabe, está prestes a cair, a ruir. E as pessoas estão preocupadas com a fazenda, que não sei quem saiu da fazenda. Eu acho isso Eu acho. Você pode ter opinião contrária. E eu não quero te convencer de nada. Mas é de uma falta de tudo. Nós estamos, e queira ou não, você e eu, o mundo todo faz parte desta linha do tempo profética que Israel está vivendo. Você pode dizer, mas não quer nem saber, né? Tem gente que fala isso, inclusive. Ah, não, esse assunto, tudo bem. Mas você está fazendo parte. Porque o resultado disso que está acontecendo lá na Ucrânia, né? E tem outras guerras acontecendo pelo mundo, viu? Aliás, eu estou acertando. Bom, deixa pra lá. Esse resultado aparente, irmão, irmã, de diversas guerras,
Isso vai levar para o aparecimento do anticristo. Isso vai levar para o arrebatamento da igreja. Isso vai levar para uma economia e, consequentemente, vidas completamente devastadas. E as pessoas estão pensando na fazenda, estão pensando nessas bobagens aí. E a gente tem como missão também, eu tenho, sabe, levar alertas, primeiro para mim, depois para você, porque não adianta eu alertar você e não me alertar. Esta guerra, porque não pense você, meu queridíssimo irmão, que Israel é uma potência, isso é indiscutível. Mas por que Israel não só se invadiu agora, eu não estou sabendo, né? Mas por que não invadiu a faixa de Gaza até agora? Eu gostaria aqui, com todo respeito, é claro, mas de usar um termo popular, mas eu não vou fazer isso porque algumas pessoas se sentiriam incomodadas e com razão. Mas a coisa não é tão simples assim, não. Nós vamos invadir, não é assim. Porque a maior parte do mundo não está a favor de Israel. Mesmo aqueles que declaram que estão, né? Não estão, não. Não se engane. E eu vou discorrer disso aqui que eu estou falando, se você quiser ler isso aqui na íntegra, está lá no meu blog também. Leia. Um dia de chuva desse, né? É ler, não dá para fazer outra coisa. Não é verdade? Eu tenho muita coisa para ler aqui, eu sempre arrumo outras coisas para fazer, mas eu preciso ler. E esta guerra, que já matou, ou como? Um abraço para você, para o livro. Esta guerra que já matou uma porção de vovozinhas, uma porção de bebezinhos, decapitados, dilacerados, né? Esta guerra é uma guerra predita na Bíblia Sagrada, e não é nenhuma forçação de interpretação, não. Se você abrir o livro de um dos profetas menores, chamado Obadias, é só você ver. Tá lá. Leia aí Obadias. Esta guerra foi profetizada há milhares de anos atrás, pelo menos 2.800 anos atrás. Profeta Obadias. Leia lá. Israel será atacado em uma onda depois da outra.
por nações islâmicas enfurecidas e insufladas, claro, pelo Hamas, Hezbollah, Fatah. Porque não se esqueça que nem todo mundo, a grande maioria, vamos tentar esclarecer isso. A grande maioria do mundo não está a favor de Israel. Porque recebe desta grande produção de mentiras, a linha de produção das mentiras é muito grande e trabalha 24 horas. Porque a maioria das pessoas recebem informações incorretas. Quando as nações islâmicas não conseguirem, se chegar, e provavelmente vai chegar a este ponto, de não vencer a guerra contra Israel, isso que eu estou falando está na Bíblia. Por isso que eu convidei você para ler Obadias, né? É um livrico pequititico lá na Bíblia. Obadias é um dos profetas menores, não menor na sua importância, mas menor pela quantidade de escritos, né? Tem muito pouco escrito de Obadias. Por causa disso que eu falei, dá uma lida lá. Mas daqui a pouco nós vamos ver aí, daqui, sei lá, umas horas, alguns dias, meses, não sei, que essas nações islâmicas não vão conseguir vencer a luta contra Israel. E aí, e curiosamente, né, tudo é muito curioso e interessante, que eu estava lendo aqui que Putin declarou que ele tem como acabar com a guerra lá entre Israel e o Hamas. Ora, ele não consegue nem vencer. Olha só a situação. A Ucrânia, isso já está se arrastando há quanto tempo? Mas ele, Rússia, será convidada a liderar um consórcio de forças contra Israel. Eu também não estou aqui dizendo o que eu acho, o que eu imagino, porque aí seria uma bobagem eu estar aqui falando para pessoas tão capacitadas, né? Trazendo a minha opinião. Eu estou dizendo isso, que vai chegar um ponto aí, daqui a um determinado tempo, em que a Rússia será chamada para ajudar nessa luta contra Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso também está escrito na Bíblia. Isso é um cenário bíblico. E você vai ler sobre isso em Ezequiel 38 e 39. E uma porção dessa profecia nos interessa um pouco aqui. No tempo, e eu não sei qual o tempo. Olha, mais uma vez, eu estou falando aquilo que está escrito na Bíblia, hein? No tempo em que a invasão liderada pela Rússia acontecer, as condições em Israel estarão
tão sofríveis, tão rudimentares, que as famílias serão forçadas a depender de lenha para se aquecer e cozinhar. Você já pensou? Ó, eu não estou falando aqui de Brasil, não estou falando de Campinas e outras cidades que você sai pela rua e você arruma lenha, fácil, né? Eu vou aqui no Parque Ecológico ali, eu pego a lenha que eu quiser ali. Estou falando de Israel, um país árido, seco, que o que tem plantado ali é na irrigação. No tempo que isso acontecer, as famílias não terão o gás para cozinhar, vão ter que cozinhar com lenha. E não se esqueça, nós estamos aqui na primavera, né? Daqui a pouco vem o verão. Eles estão no outono. Daqui a pouco vem o inverno lá. E o inverno lá é forte, é úmido, é frio, é neve. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que está na Bíblia. Então convidei você para ler Obadias e Ezequiel 38 e capítulos 38 e 39. A partir dessa profecia bíblica, sabemos que Deus garante que Israel, lembra que eu falei ontem, né? Está todo mundo falando aí da inteligência, né? Como é que não conseguiram detectar esses caras que iam fazer um ataque lá? E os ataques, né, eles usaram paraglide, nem sei o nome desse negócio. Uma coisa, né? Ninguém sabia, mas sabe por que não sabia? Porque mesmo o povo de Deus, escolhido por Deus, não acreditou em Deus e botou mais confiança na sua capacidade. Falei isso ontem, né? Como é que não previram este ataque com toda a tecnologia que Israel tem, junto às mais avançadas do mundo? Porque estão confiando neles de novo. O que já aconteceu com o povo de Israel, várias vezes, aliás, está acontecendo neste momento. Mas Deus garante que Israel não... Presta atenção. Isso não quer dizer que não vá passar por aflições. Isso não quer dizer que não vá morrer. Pessoas vão morrer. Mas Deus garante que Israel nunca mais será derrotado depois que renascer como nação. Israel já renasceu como nação. É um Estado. Apesar de não ter ainda ter negociado terra com paz, a gente falou isso ontem, mas é uma nação. E é uma nação através do voto de um brasileiro, né, o voto final para que Israel fosse reconhecido como nação, foi um voto de um brasileiro, que eu não me lembro o nome inteiro dele, eu só sei que o sobrenome é Aranha.
eu vou falar, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque, né? Mas presta atenção. Ou eu confio em Deus, ou eu faço de conta, como a grande maioria faz, né? Faz de conta. Se Israel for derrotado nesta guerra, então a gente pode jogar a nossa Bíblia fora e começar a crer. Oswaldo Aranha, obrigado, Márcio, obrigado. Esse é o nome do diplomata brasileiro lá, que em 1947, se não me falha a memória, né, deu o voto para que, o voto que definiu Israel como nação perante o mundo, né? Perante Deus sempre foi. Mas se Israel perder a guerra, a gente vai jogar a Bíblia fora. Vamos jogar. E vamos começar a crer em Buda, em Fátima, porque aqui no Brasil até santo a gente exporta, né? Enfim, vamos começar a crer em outras religiões, em outros deuses. Porque não é isso que a Bíblia diz que depois que Israel renascer como nação, nunca mais ele será derrotado. Márcio, mas muito no final, muito. E para você ler sobre isso que eu estou falando, porque eu venho aqui, eu tenho que trazer uma referência disso que eu estou falando. A referência disso que eu estou falando, você lê em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha o que está lá, assim, né? Trocando de miúdos, né? Deus vai ordenar a um anjo, que é o anjo protetor de Israel, o anjo Miguel, que ele se levante para derrotar os inimigos de Israel. Leia depois, né? Daniel, capítulo 12, versículo 1. A gente sabe também, irmãos e irmãs em Cristo, que a partir de Obadias, que é um dos profetas menores também, capítulo 15, versículo 19, olha só, o estudo bíblico vai nos levar a conclusões claríssimas. Obadias, capítulo 15, versículo 19, diz o quê? Que a casa de Esaú, qual que é a casa de Esaú? Qual que é? São os palestinos atuais. Serão aniquilados em uma guerra nos últimos dias. Está na Bíblia. Você está matando? Não estou matando ninguém. Eu estou pregando a Bíblia aqui. Agora, se você não lê a Bíblia, você não sabe, o que eu posso fazer? Posso fazer o que eu estou fazendo. Trazer aqui, orientar você aonde você vai ler. Daniel 12, 1. A casa de Esaú. São os palestinos que estão vivos hoje. Serão aniquilados em uma guerra nos últimos dias. E eu quero ler aqui, pena que o nosso tempo vai correndo, né? Mas também é assim mesmo. Ezequiel, quero ler com você. Ezequiel capítulo 38, versículos 9 e 10. E não quero ler para te convencer, não.
quero ler para você saber o que está acontecendo. Para você não precisar ficar dependendo de Rede Globo, de Rede Record. Para você depender da Bíblia, que quem depende da Bíblia depende de Deus. Ezequiel 39, versículos 9 e 10. Lembra que eu falei para você, leia Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. O que você não entendeu, irmã? Versículos 15 e 19 de Obadias. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodeias com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Não, falei para você ler. Eu disse, irmã, me perdoa, me perdoa. Se eu disse capítulo 15, né, e capítulo 19, eu disse errado. É Obadias, versículos 15 ao 19. Me perdoa. E agora eu acabei de ler Ezequiel, capítulo 9, versículo 10. Lembra que eu falei, olha, não vai ter lenha, não sei o quê? É fundamentado aqui na Bíblia Sagrada. No tempo em que a Rússia se aproximar das fronteiras de Israel, os habitantes do país estarão em uma situação tão difícil que Israel, quando a Rússia for chamada e vai aceitar a enfrentar Israel, unindo-se a todos, ao Hezbollah, ao Hamas, Fatah, enfim, né? Israel vai estar tão devastado que as pessoas vão depender mesmo de lenha e de fogueiras para cozinhar, para se aquecer. Isso pode acontecer neste inverno? Pode. Pode acontecer no outro? Pode. Eu não vou dizer a data, porque eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. E para encerrar agora, existe uma passagem na Bíblia que diz assim, que as pessoas serão salvas, pelo fogo,
né? Mas como que pelo fogo, não é? Não tem? Eu não sei exatamente qual, mas eu sei que tem. Então agora eu quero que você entenda o que quer dizer isso. O Hezbollah, segundo informações que a gente tem, e não sei se é verdade ou é mentira, porque existe a guerra da ação, da luta, do movimento da luta, e existe a guerra psicológica, que é tão cruel quanto. Tão cruel quanto. Como é que você acha que está o povo de Israel sabendo que o exército de Israel vai invadir a faixa de Gaza? Como é que você acha que estão aqueles palestinos da faixa de Gaza sabendo que serão invadidos, mas não sabe que quando, como e nem de que jeito? Essa é a guerra psicológica. Então, eu não posso afirmar que isso que eu vou falar, esses dados aqui, são verdadeiros, eu não sei, mas é o que a gente lê e ouve por aí, que o Hezbollah tem 150 mil foguetes à sua disposição. É foguete que não acaba mais, né? O Hezbollah. E o Hamas tem 50 mil foguetes à sua disposição. Estão juntando as forças, porque estão juntos já, né? Hezbollah já estão juntos. E o Irã também, não se iluda. Está tudo ali já, fazendo parte da farinha do mesmo saco. Só ali são 200 mil foguetes. E aí, pegando esses números aqui, a gente começa a entender o que quer dizer essa passagem que eu citei aí, né? Vai ser salvo, ou sobreviverá, mas como que pelo fogo. Porque isso aqui vai devastar a terra prometida. Quando eu digo a terra prometida, estou dizendo toda a terra prometida. Porque a terra foi prometida para Israel. E a faixa de Gaza é um pedaço da terra prometida que foi dada em troca de uma paz que nunca houve. A gente falou disso ontem. Então, quando a gente junta aqui 200 mil foguetes, a gente vai ver que todas essas profecias vão culminar, né, que Israel vai sobreviver depois de tudo isso. Mas como que pelo fogo, sabe, como se tivesse tudo pegando fogo e como se, e as pessoas saindo do meio do fogo, chamuscadas, né, queimadas, mas vivas. Então é bom você saber disso, irmão, irmã, você que está aí acompanhando, que o fim nunca esteve tão próximo como está hoje. Amanhã, obviamente, estará mais próximo ainda. Mas Israel está na linha do tempo profético. Deixa eu só complementar aqui, Djalma. O Hamas, o Hezbollah não tem arma nuclear, mas o Irã tem, viu? O Irã tem. Então não se iluda.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer porque o Senhor vem todos os dias nos esclarecendo, nos orientando, né? Tirando a nossa mente das coisas que não são importantes e colocando a nossa mente no caminho correto, certo, no caminho da verdade. Graças nós te damos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos faz ver biblicamente. Né? Não é uma questão de opinião pessoal ou de interpretação simplória da Bíblia. É aquilo que a Bíblia fala sobre esses dias. Continua, Senhor, meu Deus, falando comigo, com todos aqueles que estão conosco, aqueles que estarão conosco, que a tua santíssima graça esteja com a gente e que a gente passe a dar valor naquilo que realmente tem valor. O resto. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.